Conexão Psicotalk, explorando a mente, transformando vidas. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao Conexão Psicotalk, o podcast que traz para vocês as últimas tendências e insights da psicologia. E eu sou a Yasmin. E eu sou a Clara, somos estudantes de psicologia na UESP e estamos aqui para compartilhar conhecimentos e experiências que podem enriquecer sua jornada psicológica. No Conexão Psicotalk, vamos explorar diversos aspectos da psicologia, desde teorias clássicas até abordagens contemporâneas. E, é claro, contaremos com entrevistas de diversos profissionais renomados para nos ajudar a compreender melhor esses temas. E para começar com tudo, nosso primeiro episódio traz uma entrevista exclusiva com uma especialista em psicologia organizacional. Vamos mergulhar nesse fascinante campo de estudo e entender como a psicologia pode influenciar as organizações e o bem-estar dos colaboradores. No nosso primeiro episódio, que se chama Desvendando a Psicologia Organizacional, vamos explorar os conceitos chaves dessa área, discutir práticas eficazes de gestão de pessoas e descobrir como a psicologia pode impulsionar o sucesso das empresas. Então prepare-se para uma conversa envolvente e esclarecedora com uma psicóloga organizacional experiente. Fiquem ligados em nossos episódios semanais do Conexão Psicotalk. Estamos muito animados para embarcar nessa jornada com vocês e explorar o vasto mundo da psicologia juntos. É isso aí, pessoal! Então, não se esqueça de se inscrever no nosso podcast para não perder nenhum episódio. Estamos ansiosos para compartilhar conhecimento e trocar experiências com todos vocês. E para o episódio de hoje, teremos o prazer de ter a Liliane como nossa convidada. Para nós, é uma grande honra e acredito que seja válido que você, Liliane, se apresente. Olá, sou professora Liliane. É um prazer falar sobre a psicologia organizacional e do trabalho. Sou professora efetiva da UESP nesta área. Minha formação aconteceu em Minas Gerais, mais especificamente na UFMG. E ano que vem eu vou fazer 40 anos de formada e de atuação profissional na psicologia. Iniciei a profissão como psicóloga clínica infantil e enveredei para a psicologia organizacional em função das contas que o consultório me dava e supervisão clínica. Dentro da psicologia organizacional, entendi que temos uma grande missão no mundo do trabalho. Assim, permaneci nela até hoje. Atualmente, ainda atuo nas áreas de avaliação psicológica para concursos públicos e, às vezes, auxilio na perícia jurídica nas áreas trabalhistas e da família. Agora que lhes conhecemos melhor, Liliane, a gente vai desvendar, de fato, a psicologia organizacional. Para isso, Liliane, gostaria de perguntar se você poderia partilhar um pouco sobre como foi a sua escolha pela área organizacional. A minha escolha pela psicologia organizacional do trabalho não foi a primeira escolha, na verdade. Como eu disse anteriormente, entrei nesta área por questões financeiras, já que em Minas Gerais havia e ainda há muito emprego e consultoria para quem quer trabalhar com POT, Psicologia Organizacional e do Trabalho. Eu entrei por motivos financeiros, como já disse, e permaneci nela e ainda estou nela por ideologia, já que o mundo do trabalho é um dos pilares principais na constituição psíquica do sujeito. Infelizmente, atualmente, o mundo do trabalho está fazendo mais mal do que bem às pessoas. Bem, todo o contexto profissional, toda a profissão, ela está pautada em princípios éticos, ou seja, a ética ela perpassa todos esses espaços, Então, Liliane, a gente gostaria de saber como você, a partir da sua experiência, a partir da sua vivência, como você definiria a ética no contexto organizacional. A ética desempenha um papel fundamental na psicologia organizacional. A POT é um ramo da psicologia que se concentra no estudo do comportamento humano nas organizações, incluindo encorajamento, liderança, satisfação no trabalho, tomada de decisão e desenvolvimento de equipes. Os psicólogos organizacionais atuam basicamente sendo mediador entre os interesses dos empregados e interesses dos empregadores. Nós atuamos nessa área e queremos tanto a saúde dos empregados quanto da empresa,
queremos que a empresa permaneça. A ética na psicologia organizacional refere-se a um código de conduta e aos princípios morais que os profissionais dessa área devem seguir ao lidar com os trabalhadores, empregadores, sindicato e outras partes interessadas da organização. Os psicólogos organizacionais têm responsabilidade de proteger os direitos e o bem-estar dos indivíduos, promover a igualdade e a justiça no local de trabalho e agir de forma profissional e responsável. Existem várias áreas em que a ética é especialmente relevante na psicologia organizacional. Temos a privacidade e confidencialidade, temos a igualdade e a diversidade, o uso ético dos testes e estimativas, né, o que o teste nos traz, a integridade profissional e a responsabilidade social. Minha gente, eu tenho muitos cachorros aqui em casa, de vez em quando eles começam a latir. Estou vendo que eles já vão começar. Os psicólogos organizacionais, nós trabalhamos com muitas informações pessoais dos trabalhadores. É fundamental que a gente tenha sempre muito cuidado e que todas as informações geradas dos trabalhos, né, das intervenções que fazemos na empresa, elas têm que ser muito bem guardadas e só transmitido para a empresa o estritamente necessário. Nós temos a obrigação de contribuir para o bem-estar da sociedade em geral. Devemos considerar o impacto das nossas ações nas organizações e na comunidade e estar sempre buscando promover o desenvolvimento sustentável, a responsabilidade social, corporativa e ética nos negócios. Muito interessante isso que você falou sobre a contribuição do psicólogo organizacional para o bem-estar da sociedade em geral. Além disso, com base na sua experiência, quais os principais desafios éticos enfrentados por você como psicólogo organizacional? E como você costuma lidar com esses conflitos? O primeiro deles é a privacidade e a confidencialidade. É um desafio ético muito importante. Temos que proteger as informações coletadas durante as avaliações, entrevistas ou outras informações, garantindo o armazenamento seguro dos dados e o acesso restrito às pessoas autorizadas. Inclusive, o nosso Conselho Federal de Psicologia tem até resolução que nos orienta a como guardar nossos documentos. E se por um acaso a gente sair daquela empresa, como manter esses documentos em uma situação privada. Nós temos resolução específica para isso. Os testes psicológicos são outro desafio. Não sei se vocês já sabem, já preveram isso, mas o teste psicológico é uma grande invasão de privacidade. Nós devemos usar instrumentos de forma ética e precisa, buscando testes adequados ao que o cargo necessita. Na minha prática profissional em POT, utilizo poucos testes, muito pouco, em poucos momentos. Eu utilizo muito teste de personalidade, né, que a gente chama de autorreferido, e em situações como o cargo envolve risco de morte ou o cargo envolve possibilidade de assédio. É nesses momentos que eu tomo a decisão de fazer, né, de usar testes de personalidade. Fora isso, eu prefiro buscar informações através de entrevistas e outras técnicas que demonstram amostras de comportamento. Eu gosto muito de dizer que se a gente pudesse reduzir a psicologia em duas ações, seria saber ouvir e saber perguntar. Isso são a premissa básica de um bom entrevistador. Outro desafio ético da psicologia organizacional e do trabalho se refere a conflito de interesse. Os psicólogos organizacionais podem enfrentar esses desafios. Isso pode incluir situações em que o psicólogo tem interesse pessoal ou financeiro, e isso pode influenciar em suas decisões ou recomendações profissionais.
É muito importante que o psicólogo organizacional evite tal conflito e atue de forma imparcial e em benefício dos empregados e da organização. Em situações de aviltamento dos direitos humanos, se o psicólogo não conseguir dissuadir a empresa dessas práticas, ele deve pedir demissão ou não mais prestar esses serviços. E isso está mencionado no nosso Código de Ética. Eu quero informar que eu sempre, em todas as situações que a psicologia me colocou, eu quero esclarecer a situação, ouvindo as partes interessadas e, após isso, buscar um ponto convergente, desde que não infrinja os direitos humanos e o nosso Código de Ética. Se, por um acaso, eu não consigo essa situação, né, que aconteça essa situação, eu me desligo da empresa como prestadora de serviço, né, que nos últimos anos eu fui, ou como empregada. E nosso código nos orienta que nestes casos que envolvem questões imorais, aéticas ou mesmo infração dos direitos humanos, eu denuncio ao Conselho de Psicologia ou ao Ministério Público. O compromisso ético do profissional da psicologia, né, está ou é muito importante, pelo visto, não só na sua própria conduta enquanto profissional, mas também no ambiente de trabalho. Então, quais seriam ou quais são as práticas éticas que você considera essenciais aos trabalhos individuais e em equipes na psicologia organizacional? As práticas éticas essenciais para os trabalhos individuais e em equipes na POT envolvem, como já dito, sigilo e confidencialidade. Isso é muito importante. A questão do sigilo e confidencialidade, quando se trabalha em equipe, é mais complicada ainda do que individual, porque só sou eu e o indivíduo, então eu sei que eu vou manter essa prática, né, de sigilo, por exemplo. Mas quando envolve equipe, o cuidado é muito maior. Então a gente tem que trabalhar muito com a equipe, né, o contrato de trabalho, que envolve sigilo, confidencialidade, respeito ao outro, as questões que vão ser trabalhadas não envolvam questões pessoais, e é algo que a gente gasta muito tempo lembrando, né, afirmando, trabalhando e lembrando ao grupo dessa importância dessa situação. Quando você imagina, não sei se vocês já tiveram a disciplina dinâmica de grupo, mas em trabalhos grupais é imprescindível que haja uma postura ética de respeito e também de sigilo e confidencialidade, que o que acontece dentro daquele grupo tem que ficar dentro do grupo. Então, é a prática essencial de trabalho em equipes e, lógico, em trabalhos com pessoas, né, indivíduos, né, você e mais alguém. E Liliane, e como é que a ética se relaciona com a confidencialidade no seu trabalho de psicóloga organizacional? Sobre a confidencialidade na psicologia organizacional e do trabalho. Ela é imprescindível, com o tempo todo nós estamos falando sobre isso. Nós, enquanto psicólogos, temos o dever ético e moral de preservar nosso cliente, esteja ele na clínica, na empresa, na escola, comunidade, hospital, onde for que ele esteja. A confidencialidade é um princípio ético fundamental na psicologia organizacional e envolve a obrigação dos psicólogos organizacionais de proteger informações, né, dos trabalhadores durante o exercício de suas funções profissionais. A confidencialidade é crucial para construir uma coisa muito importante na nossa área enquanto psicólogos: vínculo de confiança. Então, confiança e respeito à privacidade dos indivíduos envolvidos. É importante, né, que se pense em consentimento informado. Então, antes de iniciar qualquer intervenção psicológica ou colher informações pessoais, os psicólogos, e aí incluo os psicólogos organizacionais, devem obter consentimento das pessoas ou empregados. Isso envolve explicar claramente o propósito,
a natureza e os possíveis benefícios e riscos envolvidos, bem como assegurar que os trabalhadores entendam suas opções e possam fazer uma escolha. Em alguns países, na Europa, por exemplo, o consentimento é informado. Então, mesmo no processo de seleção, em que haja, por exemplo, uma aplicação de um teste psicológico, os candidatos são informados qual é o teste, por que ele está sendo usado naquele processo seletivo, quais são, né, as benesses, né, os benefícios e os malefícios daquela situação, no mínimo um desconforto, e finalmente ele tem que assinar um documento concordando com essa situação. Ele tem a prerrogativa de não concordar e não se submeter à situação. Isto é consentimento informado, formalizado, e eu estou falando de países da Europa. Na área organizacional, né, entende-se que ao recrutamento e seleção de candidatos, e o profissional da psicologia ele vem a atuar em apoio a isso. Portanto, a gente gostaria de saber, na sua opinião, com base na sua vivência, né, como você garante a imparcialidade e a justiça no processo de seleção e avaliação desses candidatos a empregos, né? Como isso é possível? Essa situação da imparcialidade no processo seletivo, gente, é uma coisa bem complexa. Por mais que a imparcialidade seja uma obrigação da nossa profissão e de várias, não só da nossa, né? Tal situação não é de toda possível, uma vez que somos pessoas e somos influenciados, e agora eu quero reforçar bastante, de forma inconsciente, por nossa história de vida. Então, no psicodiagnóstico, por exemplo, a gente trabalha muito com o viés da confirmação. A gente quer ter razão nas hipóteses criadas. Então, a gente muitas vezes precisa de um supervisor para nos mostrar, nos apontar que a gente está deixando de levar em consideração outras situações, outras hipóteses, em função desse viés de confirmação, que é inconsciente. Então, se ele é inconsciente, né, a gente não tem total domínio sobre essa situação. Então, eu preciso, primeiramente, saber que sou influenciado pela minha história de vida, independente da prática profissional que eu estou tendo. Aí eu preciso estar atento a isso, não desconsiderar isso, e muito atenta aos meus valores e preconceitos. Como é que eu faço isso? Nessa autopercepção, mas também em processo de supervisão e em processo de psicoterapia. Por exemplo, né, que é uma área que eu atuo desde 2003, a entrevista psicológica é proibida, não se pode fazer entrevista psicológica em concursos públicos. Por quê? Pelo simples fato que entrevista quebra um dos princípios fundamentais da instituição pública, a impessoalidade. Então, isso é uma questão para eu ter que estar sempre atenta a essa situação. Agora eu quero falar do outro lado. Muitas vezes a empresa solicita traços para o exercício do cargo que, na verdade, são características discriminatórias, como, por exemplo, sexo, idade, estado civil, cor. Então, essas questões, elas não têm justificativa no processo seletivo, não tem. E isto é crime maior do que um puxão de orelha, uma suspensão do nosso conselho, isso pode levar à prisão. Então, cabe a nós, psicólogos, argumentar o quão nocivo é esta prática, tanto para a empresa, que não está promovendo a diversidade dentro do seu ambiente de trabalho, quanto à sociedade. Caso o psicólogo, apesar desses argumentos todos, não consiga reverter a situação, ele não deve continuar no processo, se pedindo demissão, desligamento ou abandonando essa prestação de serviço. De novo,
isso está no nosso Código de Ética Profissional. Eu acho que essa pergunta final vai ser muito importante para o pessoal que está nos ouvindo. Aqueles que têm um desejo de seguir na área organizacional, quais as dicas você passaria? Dicas para atuar como psicólogo organizacional e do trabalho. No Piauí, ainda temos pouca diversidade de ações nesta área, infelizmente. Normalmente, as ações envolvem recrutamento e seleção. Há alguns movimentos tímidos na área de qualidade de vida no trabalho, mais tímido ainda na área de saúde mental do trabalhador, e há situações equivocadas de avaliação de desempenho. Então, nós temos muita coisa para fazer aqui no Estado. Mas o mundo hoje nos pede uma coisa muito importante. E eu falei o mundo, que a gente traga sugestões para prevenir e intervir em questões envolvendo saúde mental do trabalhador. O que tem de transtorno de ansiedade generalizada, depressão, utilização de drogas lícitas e ilícitas em função do trabalho, está algo desesperador. Mais desesperador ainda é suicídio dentro do local de trabalho. Se vocês querem atuar nesta área, que é uma área de presente e de futuro, já que tantas organizações governamentais e empresas estão perdidas quanto a esse assunto, né, principalmente a saúde mental, devem, além de ser alunos estudiosos em todas essas áreas, né, que a psicologia, o POT, ele abarca todas as abordagens, na verdade. Né, eu mesmo sempre fiz a leitura psicanalítica, desde quando eu comecei a trabalhar em empresa. Então, além de vocês serem alunos estudiosos e questionadores, né, de fazer, né, alimentar os nossos recursos egóicos, de análise crítica, de poder de decisão, de tentar melhorar a situação, aproximarem de empresas prestadoras de serviços nessa área que a gente está trabalhando aqui hoje, e, se possível, auxiliar consultores de gestão de pessoal. E, após um pouco de experiência nessa área, procurar uma boa especialização. A boa especialização é aquela em que os professores que estão elencados, né, no programa do curso tenham prática na área. Especialização não dá mais para ser professor sem experiência, ele precisa ter experiência. Então, você identifica um bom curso de especialização pelos professores e sua experiência profissional. É também muito interessante ser visto. Então, participem de grupos, né? Grupos que estão na internet, discutindo essa temática, principalmente saúde mental do trabalhador, né? A Universidade Nacional, a Universidade de Brasília, a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a própria Universidade Federal de Minas Gerais, tem muita ação focando saúde mental do trabalhador. É interessante vocês entrarem e participar desses eventos, para, inclusive, serem vistos e notados e não esquecidos. É isso que eu tenho para dizer a vocês. Boa sorte, sucesso a todos. A gente tem muito a agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Foi incrível essa troca que tivemos acerca da psicologia organizacional. Foi maravilhoso esse nosso encontro. Esse foi o nosso primeiro episódio e falamos sobre a ética na área da psicologia organizacional. Conexão Psicotal que agradece a sua presença e aguardamos você no próximo episódio.